Oi pessoal, aqui é o Marcelo do Expansivamente. Durante esse mês de outubro, desenvolve-se a campanha de conscientização que tem como objetivo alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. É conhecido como Outubro Rosa. E hoje então, nós aqui do Expansivamente, gostaríamos de prestar a nossa colaboração a essa campanha, revelando a todas as mulheres, principalmente, as questões psicológicas implicadas nesse processo, além daquelas questões físicas que também o compõem. Eu não pretendo aqui me fixar nos sintomas da doença, né? Como, por exemplo, nódulos, inchaços, edemas, etc. E nem diagnosticar essa doença, como também não pretendo me ater aos procedimentos a serem adotados, né? Como exames clínicos, mamografias, biópsias, enfim, e nem mesmo no esclarecimento sobre os cuidados preventivos a serem tomados, né, pelas mulheres, principalmente a partir dos 40 anos de idade, ok? Mas o que eu gostaria, isso sim, é poder falar um pouco com você a respeito dos aspectos psicológicos e emocionais envolvidos nesse processo, ressaltando o fato de que o primeiro passo para o enfrentamento do câncer de mama se traduz na necessidade da mulher estar familiarizada com o seu corpo. Essa familiarização vai permitir com que ela entenda mais claramente o que um seio representa na vida de uma mulher. E não só isso, mas como também o que representa a falta desse seio e as consequências que isso traz ao processo de vida de uma pessoa. Vocês podem me perguntar, Marcelo, que tipo de consequências, ocorrem? Eu diria assim, consequências ligadas ao medo da morte, da mutilação, dessa mutilação causada pela doença e toda a incerteza ligada a tudo que envolve essa dramática realidade. Então, eu acentuaria alguns aspectos, como por exemplo, o fato de que nós não podemos, independente de que doença, analisá-la somente sob o prisma biológico e corporal, mas sim levando-se em conta também todo o aspecto psíquico e emocional que compõe esse quadro. Esse é um aspecto. Por outro lado, eu acentuaria a importância de levarmos em conta o contexto em que fomos criados, o período de vida em que a doença se manifesta, a forma como lidamos com a doença, ou seja, tudo está interligado e tem um sentido para nós. Dentro desse contexto, qual o significado e qual o sentido do câncer de mama para as mulheres portadoras? Ou aquelas que tiveram que retirar a mama, ou aquelas que estão em tratamento quimioterápico? Como lidar com um efeito tão devastador, tanto em relação às mutilações, que um tratamento pode provocar, quanto em relação às perdas, ao impacto na esfera emocional, ao desconforto psicológico, às depressões, ou seja, como lidar com as preocupações com a recorrência da doença, Muitas pessoas têm medo da volta da doença, E também com os efeitos da retirada do seio e assim por diante, ok? Então vejam bem, além disso tudo, veja que a doença afeta a identidade feminina, pois a mulher terá que lidar não somente com a doença, mas com o tratamento e também com as possíveis sequelas físicas e psicológicas que podem aparecer. A primeira preocupação, ao saber da doença, por exemplo, é a sobrevivência. Vejam o tamanho do impacto emocional dessa percepção, a sobrevivência. Em seguida, vem a preocupação ligada com o tratamento, Ou seja, muitas vezes as pessoas não sabem se vão ter condições econômicas para poder realizá-lo e assim por diante. E quando o tratamento já está em andamento,
é preciso lidar com a possibilidade de mutilações e as implicações disso tudo na vida sexual, na questão da autoimagem, na questão do amor próprio, né? Tudo isso é muito complexo. E ainda não é só isso. O câncer de mama é um sofrimento que implica em representações, ou seja, ao retirar o seio, a mulher apresenta uma ferida narcísica. A mastectomia, isto é, a retirada da mama, né, é associada a uma espécie de castração feminina. E, além disso, é um sofrimento que deixa rastros, deixa vestígios, uma vez que o outro seio lembra continuamente a perda do outro, né? Lembra o câncer, lembra a dor, lembra a possibilidade de morte. Vejam que o seio, portanto, tem uma importância absolutamente fundamental para a mulher. Olha a importância disso. Ele é o primeiro objeto de amor e de relação com o mundo por parte do bebê. Ou seja, o seio representa também a tua capacidade como mulher de poder vir a amamentar, de ser mãe. Ele é um símbolo da função materna e feminina. Antes mesmo do ser humano reconhecer a mãe, né, como uma pessoa total, separada dele, ele já vem estabelecendo uma relação com o seio. O seio é símbolo de desejo. Por outro lado, o seio é símbolo de identidade feminina, vinculado à constituição da sexualidade, por meio da qual a mulher reconhece e vivencia a sua feminilidade. Mutilar o seio remete à falta, à castração, à perda de identidade. Por isso, é importante a forma como você lida com essa doença, como a própria família desenvolve o seu papel de suporte psicossocial, fornecendo um cuidado acolhedor e não invasivo, e que permita a essa mulher dar um outro sentido à angústia vivenciada nesse processo. Era essa a reflexão que eu queria deixar a todas as mulheres, para que tomem consciência em relação ao cuidado próprio, para que possam, com isso, desmistificar esse estigma de fatalidade e de sofrimento, uma vez que tudo isso pode ser evitado com base no amor próprio e no respeito à vida. Ok? Uma ótima semana e um abraço do Expansivamente.